Esta é a palavra de um Deus de amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele não sabe fazer outra coisa senão amar. Tudo que nasce de Deus, tudo que nasce dele, do seu coração, é bom, é bondade, é ternura. Porque a bondade, a ternura, a generosidade, a mansidão são expressões de amor. São coisas diferentes umas das outras, mas são todas elas expressões de amor. Deus, Ele é amor. Mas não é amor assim de uma maneira geral, de uma maneira vazia, aérea. Deus é amor com você. Deus não ama as coisas assim, de uma forma abstrata, sem nome. Deus ama você. Aquele que Deus ama tem um nome, é o seu. E quem ama, cuida. Não é assim com as suas coisas? Não é assim que as pessoas percebem na sua vida aquilo que você ama? Quando elas olham para você e percebem para onde estão voltados os seus cuidados? Se você quiser saber o que uma pessoa de verdade ama, você nem precisa esperar que ela declare, que ela fale. Basta você observar. Ela ama aquilo do qual ela cuida. Quando uma pessoa ama jardins, você percebe logo. Porque você chega na casa da pessoa, a casa é florida, ela é bela, ela é vistosa. Você percebe, tem um vaso de flores posicionado ali naquele cantinho, muito bem cuidado. Você tem aquela árvore ali um pouco mais distante. Só que quando você olha o conjunto, você vê que aquilo foi pensado, aquilo foi amado. E está bonito daquele jeito, porque há alguém que cuida. Mesmo que a pessoa tenha ali um jardineiro, uma ajudante, não é, para poder fazer com que o jardim fique bonito, mas é o olho do dono. É ele quem olha, quem vê e quem vai cuidando, porque os olhos daquela pessoa amam as flores, amam os jardins. A gente chega, não é preciso que ela diga, a gente percebe, não é? Quando uma pessoa ama animais, a gente anota logo. Porque a casa é cheia de bichos, né? Tem cachorro, tem gato, tem passarinho. E a pessoa não se importa de gastar uma boa parte do seu dia ao cuidado daqueles bichinhos, porque ela ama os animais. E quando uma pessoa ama uma outra, basta você prestar atenção no zelo, no carinho, na ternura, na maneira de falar, na preocupação com aquela pessoa, nos cuidados do dia a dia, porque quem ama, cuida, não é verdade? Quem ama tem zelo para com o outro. Uma pessoa que diz que ama, mas não faz nada para demonstrar esse amor, ela é mentirosa. Não é verdade? Eu amo, mas amo só de palavras. Deus não ama você só com palavras. Deus ama você de verdade. E quer você saiba ou não, Deus tem cuidado de você. Deus cuida de você por uma simples razão, porque Ele te ama. E é isso que esta palavra vem nos dizer. Jesus, nosso Senhor, se manifestou para nos dizer isso, para nos dar a certeza de que nós temos um Deus que é a nosso favor. Deus que é por nós. E eu sei que muitas vezes essa palavra já foi alvo de muitas pregações, não é? Nós conhecemos esta palavra, ela é uma palavra linda, não é? É gostoso voltar a ela e lê-la uma outra vez, não é? Nas suas leituras, você já passou por ela, nas celebrações da Santa Missa que você participou, você já ouviu. Essa palavra é linda, mas muitas vezes nós não entendemos a palavra de Deus naquilo que ela quer nos dizer. Quando a palavra do Senhor nos diz: não vos preocupeis, ela não está mandando que nós nos desocupemos. Existe uma grande diferença entre não vos preocupeis e vos desocupeis. Ela não pede que nós não façamos nada. A palavra de Deus não manda que nós abandonemos os nossos trabalhos. Nem manda que nós desprezemos o cuidado com a comida ou com o corpo. Não com as vestes. Ela não manda isso.
Tanto que várias vezes, você pode ler aí o Novo Testamento, a palavra de Deus nos ensina até a gente a se alimentar bem. Diz que nós não devemos comer demais, mas diz também que nós não devemos comer de menos. São Paulo, num conselho dado a Timóteo, acho que foi ele mesmo quem deu o conselho a Timóteo, disse para ele: olha, nas suas refeições, toma um pouco de vinho, porque funciona como um remédio para esse mal que você tem aí no seu estômago. Existe uma preocupação na palavra de Deus com o nosso alimento também. Ela não está desprezando que a pessoa deva comer, nem está desprezando que a pessoa deva se vestir, porque várias vezes também se fala sobre as vestes, como uma pessoa deve se vestir para participar de um momento de oração, como ela deve se vestir para sair à rua, como se veste uma mulher casada, como se veste uma viúva, como se veste uma mulher solteira, como os homens devem se portar. Se não fosse importante, ela não trataria destas coisas. Então, por que nesta palavra Jesus nos diz: não vivais preocupados? É porque todas as vezes que nós nos preocupamos, nós estamos dando uma atenção exagerada a uma coisa que não é essencial. Não é essencial. Essa preocupação não é a preocupação que nos alimenta, mas o que nós fazemos. E o risco que nós temos quando nós nos preocupamos é de ir cada vez mais exagerando essas preocupações, ao ponto de elas absorverem a nossa força de tal maneira que nós não conseguimos mais nos ocupar daquilo que na vida verdadeiramente vale a pena. Essa palavra não trata da gente se desocupar, mas de a gente se ocupar com coisas mais importantes. Deus tem coisas mais importantes para nós, até do que o alimento. Porque quando chegaram a Jesus e falaram a respeito disso, ele disse que ele tinha um pão especial para que ele se alimentasse. Que o seu pão, o seu alimento, era fazer a vontade de Deus. E numa outra passagem, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas passaram, olha, verdadeiras privações, chegaram a passar fome, mas aqueles momentos de dificuldade não foram suficientes para tirar a felicidade dessas pessoas, dessas famílias. E quantas vezes essas mesmas famílias hoje lembram, sem esquecer o sofrimento que passaram, mas lembram com alegria o tempo de penúria que passaram, de austeridade, de pobreza, porque naqueles momentos difíceis foi um dos momentos mais bonitos que eles viveram como família, porque se uniram, precisavam estar juntos para sobreviver. E naquele tempo em que a comida era escassa, o amor foi o que os alimentou e os manteve unidos e fez com que sobrevivessem àquele tempo de penúria. Se por um lado você tem pessoas que na miséria, porque passaram por períodos de miséria, conseguiram sobressair sem perder a felicidade, por outro lado você tem gente nadando em comida e que está infeliz. Não é a comida que faz a felicidade da pessoa. E se a pessoa que se alimenta, às vezes chega a um ponto de infelicidade, que até mesmo atenta contra a própria vida, a gente começa a entender que a palavra de Deus é verdadeira mesmo, quando diz: não é só de pão que vive o homem, mas daquilo que o faz feliz, dos planos de Deus para a vida dele, da palavra de Deus que se manifesta para ele. Quem entende, quem toma fé de que existe um Deus amoroso cuidando de nós, esta pessoa não passa necessidade, esta pessoa não passa fome afetiva, não passa fome espiritual e não passa necessidade nas coisas materiais também não. Não estamos falando aqui de excessos, de supérfluos, de riquezas, mas naquilo que é essencial, Deus cuida dos seus filhos. Deus quer que nós confiemos a Ele a nossa vida naquilo que toca ao nosso sustento. Que nós tenhamos confiança e acreditemos que do nosso comer, que do nosso beber e que do nosso vestir, Ele está tomando conta desde que nós façamos aquilo que nós precisamos fazer.
Porque come quem trabalha. Não é? São Paulo, ele diz isso lá na frente. Ele diz, eu estou sabendo, e ele escreve isso lá na carta dele, estou sabendo que alguns entre vocês estão tomando a decisão de não mais trabalhar. E não estão trabalhando escorados na palavra que diz que Jesus vai voltar. Então, já que Jesus vai voltar e eles estão aí esperando, então de que vale a pena trabalhar? Eles não querem trabalhar, não é verdade? Aí São Paulo diz, então tá certo, aquele que não trabalhar também não coma. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Ela é severa nesse ponto. Deus sustenta os seus filhos, desde que eles façam aquilo que é necessário. A palavra de Deus, ela não apoia essa ociosidade doentia que só nos estraga, que nos perverte, que se torna um veneno na nossa vida. Às vezes, gente, a falta do que fazer envenena a gente afetivamente, psicologicamente e fisicamente. A pessoa só come e dorme, o corpo vai ficando doente porque ele nem consegue eliminar as toxinas que estão nele. Ele não consegue se livrar daquilo que para ele não presta. Isso vai se tornando nele um veneno. Há um tipo de ociosidade que nos envenena. Por que eu digo que é um tipo de ociosidade que nos envenena? Porque também tem um tipo de ociosidade que faz bem para a gente. A ociosidade do domingo é uma ociosidade que faz bem para a gente. A pessoa trabalhou a semana inteira. Ela tem o direito de no domingo descansar, repousar, as férias, de curtir um pouquinho a sua vida, sabe, de passear com a sua família, de não fazer nada, sabe, de olhar as belezas da vida, de olhar a natureza, de fazer um passeio com aqueles que ama, não é? De descansar, de estar na sua casa, de passar mais tempo na janela, de cuidar dessas coisinhas ali que alguém pode olhar e dizer assim, nossa, mas está à toa. Ué, é justo, trabalhou bastante, um tempinho que fica à toa, faz bem para a gente pensar, para a gente recuperar o ânimo. As pessoas que trabalham com arte sabem que existe um chamado ócio criativo. A pessoa ela precisa se desocupar para que surja inspiração, para a criatividade venha. Se ela tiver o tempo inteiro ocupada com tudo, ela não consegue criar nada. Porque ela está tão cheia das coisas à volta que ela só consegue repetir o que já tem. Ela não consegue criar. Então veja, existe uma ociosidade que faz bem. Mas existe uma ociosidade que envenena. E quem alimenta essa ociosidade não consegue de Deus nem o pão de cada dia. Porque Deus quer sustentar os seus filhos naquilo que é bom para os seus filhos. Ele não pode alimentar uma preguiça que mata. E a palavra de Deus, sabendo disso, ela vira para nós e nos pergunta, a sua vida não vale mais do que comer e do que vestir? A sua vida não é mais do que comer e vestir? A sua vida não é mais que isso? Se a sua vida é mais que isso, por que gastar a sua vida em função disso?